Seja bem-vindo ao Minuto do Dom, e hoje vamos falar do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Você já se perguntou por quê, em todas as culturas e épocas, as pessoas sempre tiveram uma ideia do que é certo e errado, mesmo quando ninguém estava olhando? C.S. Lewis nos convida a explorar a razão por trás de uma moralidade universal, que transcende crenças e culturas. Ele argumenta que essa lei moral aponta para algo maior, uma realidade que dá sentido à nossa busca por justiça e bondade. Prepara-se, porque o que Lewis revela pode mudar sua percepção sobre a vida e a própria existência. E pensando nessa busca por algo maior, já parou para pensar por que a gente se sente obrigado a seguir uma regra, mesmo sem ter medo de punição? O primeiro grande ensinamento de C.S. Lewis é a lei da natureza humana, ou lei moral. Ele argumenta que existe uma espécie de lei universal, um padrão de comportamento que todos nós, em nosso íntimo, conhecemos e reconhecemos. Não é uma lei feita pelo homem, tipo o Código de Trânsito ou uma convenção social que se aprende na escola. É algo que sentimos, uma voz interna que diz: isso é certo, isso é errado. É por isso que quando alguém te passa a perna, você não pensa: que pessoa criativa! Você pensa: que injustiça! Essa lei nos faz ter expectativas de como os outros devem nos tratar e nos impõe um dever de como devemos tratar os outros. É mais como a lei da gravidade, que afeta a todos, quer você acredite nela ou não. Mas diferente da gravidade, podemos desobedecer à lei moral. E é aí que a coisa fica interessante. Todos nós sabemos que há um certo padrão, um ideal de justiça e equidade, mas constantemente falhamos em segui-lo. Imagina o João e a Maria. O João está andando pela rua e vê uma carteira cair do bolso de alguém. Ele sabe que a pessoa nem viu e ninguém está olhando. O João pode pegar a carteira, mas ele sente aquela picadinha de consciência, aquela voz que diz: devolva. Ele até tenta justificar para si mesmo que o dinheiro faria mais diferença para ele, mas o incômodo persiste. Já a Maria, na mesma situação, sente a mesma voz, a mesma pressão interna para fazer o certo, mas ignora e fica com o dinheiro. Dias depois, ela ainda sente um peso. Ambos ouviram a lei moral claramente, mas um escolheu obedecer, o outro não. Não é uma questão de costume social que eles aprenderam, mas de uma verdade mais profunda sobre o que é justo, que é inegável, mesmo que a gente tente negá-la. Existe uma bússola moral dentro de cada um de nós. Quer colocar seu raciocínio à prova? Acesse o Testarquequi pelo link da descrição, faça o teste e depois conte como foi sua experiência. Mas se existe essa lei moral, o que a existência dessa lei, que todos conhecemos e todos quebramos, diz sobre o universo em que a gente vive? C.S. Lewis nos leva a considerar o que o universo seria se essa lei moral realmente existisse. Na visão dele, existem duas grandes ideias sobre o universo, a materialista e a religiosa. A ideia materialista é que tudo o que existe é matéria e energia, e a vida e a consciência são apenas acidentes complexos, sem propósito intrínseco. Nela, não há bem ou mal objetivo, só fatos brutos e eventos causais. Mas a lei moral não se encaixa nisso. Se tudo é só matéria, se somos apenas máquinas complexas, por que sentiríamos a obrigação de ser justos, de ajudar alguém ou de nos inculpar por uma mentira? Não faria sentido. Aí ele propõe a ideia religiosa. Existe uma mente por trás do universo, uma consciência inteligente que o criou e que é a fonte dessa lei moral. Essa mente não é apenas parte da natureza. Ela é quem projetou a natureza, com seus princípios e valores intrínsecos. É como achar pegadas na areia. As pegadas não são areia, mas mostram que algo que não é areia passou por ali e deixou sua marca. Essa mente, diz Lewis, é o que chamamos de Deus, uma realidade que está além do mundo material, mas que o sustenta e lhe dá sentido. Pensa no Pedro, que acredita que tudo é aleatório e que a vida é um jogo sem regras. Para ele, a bondade é só uma convenção social para evitar o caos, e a injustiça, um incômodo que se resolve com força ou esperteza. Ele pode até ser uma pessoa boa, mas a motivação dele vem do desejo de evitar problemas ou de ser aceito. Agora, a Joana acredita que há uma mente amorosa e justa por trás de tudo. Quando ela age com bondade, ela não está só seguindo regras sociais, ela está se alinhando com a própria natureza do universo, ou seja, com a vontade de quem o criou. A Joana sente um propósito maior em suas ações, um sentido que transcende o momento e a recompensa imediata, buscando fazer o certo porque é o certo e porque reflete o caráter do Criador. Se existe uma lei, existe um legislador. Se você gosta de conhecer as principais ideias de grandes livros, siga agora o Minuto do Dom para acompanhar os próximos resumos.
Aí a gente entende que tem uma lei e um legislador. Mas por que a gente continua errando, mesmo sabendo o que é certo? Lewis aprofunda o problema da lei moral apontando para nossa incapacidade crônica de vivê-la plenamente, mesmo sabendo que deveríamos. Ele nomeia isso como a grande mentira ou o grande engano. A ideia de que, no fundo, somos capazes de ser perfeitos sozinhos, ou que nossas falhas são meros deslizes sem grande consequência. Ele argumenta que por mais que a gente tente, por mais que queira ser bom, por mais que se esforce, sempre falhamos em viver de acordo com a lei moral que está dentro de nós. Não é que a gente não saiba o que é certo, é que não conseguimos fazer o que é certo, o tempo todo e de forma consistente. Essa é a essência da condição humana. A gente tem um ideal de perfeição gravado na alma, mas constantemente erra o alvo. Vivemos uma espécie de guerra civil interna entre o que sabemos que é bom e o que realmente fazemos. Pega o Lucas, que sempre se gaba de ser uma pessoa super honesta e confiável. Ele promete a si mesmo que nunca vai mentir e que sempre cumprirá sua palavra. Mas aí, um dia, ele esquece de um compromisso importante com um amigo e, para evitar a bronca e a desilusão, inventa uma desculpa esfarrapada, culpando o trânsito pesado. Ele se sente mal depois, a consciência pesa, mas a mentira já foi contada. Ele continua se enganando ao pensar que da próxima vez ele vai conseguir ser perfeito. Agora, a Bia, ela não se considera perfeita. E por isso, quando comete um erro, como esquecer um compromisso, ela se esforça para ser honesta. Admite a falha ao amigo e pede desculpas sinceras, mesmo que isso seja difícil. Ela sabe que não consegue ser perfeita por si só e que precisa de ajuda, de um poder externo, para ser a pessoa que sabe que deveria ser. Lucas vive o engano de que ele pode ser perfeito apenas com sua própria força. Bia já aceitou sua imperfeição e a necessidade de algo mais. A consciência grita, mas a vontade falha. Se este conteúdo está sendo útil para você, curta o vídeo. Isso ajuda o material a chegar a mais pessoas interessadas em conhecimento. Esse engano da perfeição nos leva a um dilema. Mas, se a gente não consegue ser quem deveria por conta própria, o que a gente faz? C.S. Lewis explica que o problema não é só a nossa falha, mas a nossa incompreensão da natureza de Deus e do que ele realmente espera. Muitos imaginam Deus como um avô bonachão que releva tudo, ou um juiz distante que só pune. Mas Lewis apresenta a verdadeira natureza de Deus como um artista ou um cirurgião. Ele não está interessado em apenas perdoar pequenas infrações. Ele quer nos transformar por completo, nos moldar para sermos a obra de arte que ele nos criou para ser. Isso é a reforma interna que ele menciona. Ele quer a perfeição, não porque seja um tirano, mas porque ele é a própria perfeição e nos ama o suficiente para nos querer nela também. O problema é que a gente não gosta de ser reformado. A gente quer ser bom do nosso jeito, sem abrir mão do controle. Imagina a Clara, que quer ser uma ótima pianista. Ela pratica as músicas fáceis, toca algumas melodias e se acha boa, mas evita as peças mais difíceis, os exercícios chatos de técnica. Ela quer a glória, mas não o esforço da transformação. Ela quer que o professor só elogie o que ela já faz. Agora o Rafael, ele entende que para ser um grande músico, precisa se submeter ao professor. Ele aceita as críticas, pratica as escalas repetitivas e as peças difíceis, mesmo que doa, porque ele confia na visão do professor e no processo de se tornar algo maior. Clara quer ser aceita como ela é. Rafael busca ser transformado no que ele pode ser. Deus não quer te remendar, ele quer te refazer. E qual é o maior impedimento para essa transformação que Lewis descreve? Se existe uma lei moral e um legislador e a gente não consegue seguir, qual é o nosso maior inimigo nessa batalha interna? C.S. Lewis identifica o orgulho como grande pecado. Ele não é apenas um dos pecados, mas a raiz de todos eles. O orgulho é a competição, a busca por ser melhor que o outro, a arrogância de pensar que você não precisa de ninguém, nem mesmo de Deus. É o orgulho que nos impede de admitir que falhamos, que precisamos de ajuda, que não somos autossuficientes. É a doença espiritual que nos faz comparar com os outros, nos sentir superiores e, por isso, incapazes de realmente amar ou de nos humilhar para receber a graça. Lewis mostra que o orgulho nos isola de Deus e dos outros, pois estamos sempre preocupados com a nossa posição e com o que pensam de nós, em vez de focar no que é certo. A solução para isso, para Lewis, é a humildade e a rendição a ser Deus, que é o que ele chama de cristianismo puro e simples. É reconhecer a nossa falha e a necessidade de um Salvador, que no caso é Jesus Cristo.
Pensa no Carlos, um empresário bem-sucedido que sempre se gaba dos próprios méritos. Ele até doa para a caridade, mas sempre faz questão que as pessoas saibam. Ele vê qualquer crítica como um ataque pessoal e nunca pede desculpas, mesmo quando erra. Ele acredita que chegou onde está por si só e não deve nada a ninguém. Aí tem a Fernanda, também bem-sucedida, mas ela reconhece as contribuições de sua equipe e sempre fala das oportunidades que teve. Quando erra, ela admite abertamente, pede perdão e tenta aprender. Ela entende que sua força não vem só dela mesma, mas de uma série de fatores e de uma ajuda maior. Carlos é cegado pelo orgulho da autossuficiência. Fernanda encontra força na humildade e na conexão. O orgulho te separa de Deus e de todos. Se você chegou até aqui, siga o Minuto do Dom e continue explorando conosco os livros que podem ampliar sua forma de pensar. Então C.S. Lewis nos mostrou que a vida é muito mais do que parece. Ele começa com a ideia da lei moral, uma bússola interna que todos temos, nos dizendo o que é certo e errado. Essa lei, ele argumenta, não pode ter surgido do nada. Ela aponta para um legislador, uma mente inteligente por trás de todo o universo, que a gente chama de Deus. Mas aí, a gente se depara com a nossa própria natureza, a grande mentira de que somos capazes de viver essa lei por conta própria. A gente sempre falha. E por que falhamos? Lewis aponta para o orgulho, esse grande pecado que nos cega para a nossa real condição e para a nossa necessidade de transformação. A verdade revelada é que Deus não quer apenas nos perdoar, Ele quer nos refazer, nos levar à perfeição que Ele planejou. Essa jornada que Lewis desvenda no cristianismo puro e simples muda nossa percepção da vida e da própria existência. A gente percebe que o universo não é um acidente sem sentido, mas uma criação com propósito. Nossas lutas internas e nossa busca por justiça não são em vão. Elas apontam para uma realidade maior, onde há um caminho para sermos quem realmente fomos feitos para ser. A vida ganha um propósito muito mais profundo quando a gente entende que existe um Criador que nos ama e que tem um plano de transformação para nós. E se você gosta de desafios, o Testarqui também está esperando por você. O acesso está no link da descrição. Lewis nos convida a sair da ilusão de que podemos nos salvar sozinhos e nos mostra que a real liberdade e plenitude vem da humildade e da rendição a essa mente criadora. É um caminho de crescimento e de alinhamento com a verdade que está gravada em nossos corações. Este vídeo apresentou os principais ensinamentos da obra. Para conhecer o conteúdo com mais profundidade e acompanhar todos os exemplos dos autores, garanta seu exemplar pelo link da descrição. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer essas ideias. E me conte nos comentários, qual desses ensinamentos de C.S. Lewis mais mudou sua forma de pensar sobre a vida? Até a próxima. Este foi o Minuto do Dom.